eu preciso orar para começar a namorar? Sim, Sim. com toda certeza. Precisamos sim começar a orar para dar Precisamos início orar ao para namoro. começar a Exatamente, namorar. precisamos orar para começar o namoro. Por quê? Pro cristão, a oração é a base de todas as coisas, né? A oração nunca vai ser um plano B. Tem gente que fala, né? Ah, eu fiz de tudo, agora só me resta orar. Não, a oração é a primeira e a essencial coisa da sua vida. Então, antes de começar a namorar, antes de começar o dia, antes de ir pro trabalho, nós sabemos e entendemos que a oração é a base de todas as coisas. Então, sim, você precisa orar para começar a namorar. Agora, o ponto que a gente enxerga em muitas pessoas que vêm falar com a gente sobre vou orar para namorar é que boa parte delas já chegam pra gente com uma decisão tomada. No Perfeito. sentido de, tipo assim, cara, eu vou começar a namorar, mas no meu coração eu já tenho uma decidi que decisão de que eu vou namorar. E aí cai no ponto que a gente falou no último vídeo, que é eu vou diante do Senhor para Ele abençoar a minha decisão, ao invés de eu estar disponível a entender o que o Senhor quer para minha vida, né? Exatamente. Isso é muito complicado. Então, a maioria das pessoas que chegam, a maioria assim das pessoas que vêm até nós para falar sobre isso, ou já decidiram no seu coração, ou não entenderam o que significa orar para começar a namorar. Já tem até um envolvimento emocional, já tem uma decisão tomada, e aí você não adianta, você não vai estar sensível ao que Deus quer falar pra você só quer que Ele te abençoe. E aí, né, começa o namoro, não, você é o presente de Deus pra mim, você é minha escolha, e aí dá 2 meses termina e Deus se arrependeu, Deus errou, né? Exatamente. Não existe isso. O grande ponto dessa questão do orar para começar um relacionamento, eu acredito que você vai orar para que Deus possa te mostrar a pessoa certa para você. Porém, a atitude parte de você para poder ter um relacionamento com essa pessoa. Então, por exemplo, eu conheço pessoas que antes de ter o casamento que tem hoje, de estar com a pessoa que está hoje, fez uma lista. Deus, eu quero uma pessoa que... Foi escrevendo numa lista mesmo, realmente. É uma pessoa que sonhe como eu sonho, que tenha o mesmo objetivo de igreja como eu, que queira ter uma família, que tenha, tipo, seja moreno ou loiro. E foi listando ali as qualidades, as características de alguém que realmente Que atraía, né? que atrai. E orou em cima disso. E Deus trouxe sim uma pessoa ali para ela. Então a oração, eu creio também, que é uma forma de você colocar diante de Deus alguém que carregue as características e a qualidade que você procure uma pessoa. Perfeito. Né? E quando você parte para o ponto de encontrar essa pessoa, também ter um tempo de oração com ela, o grande propósito desse tempo de oração é para que, primeiro, Deus abençoe isso, esse início aí de relacionamento, de conversa, mas que para os dois Deus possa mostrar coisas que eles não enxergam, porque muitas vezes a gente está cego pela paixão. Exatamente. E aí quando você está cego pela paixão, a paixão ela te tira a capacidade de raciocinar. Perfeito. A paixão ela tira de você a capacidade de enxergar problemas. Percepção. E ela te suga energia. E te deixa surdo também diante das coisas, né? Porque às vezes todo mundo vai falando, não, mas é diferente, não, mas eu creio que não é assim, é diferente comigo. Então, quando você tá tomado por aquele desejo, você fica completamente... Exatamente. E qual que é o ponto? A pessoa que tá apaixonada, o que ela faz? E aqui, ó, você vai... Eu tenho certeza que você vai entender o que eu tô falando, ou até pensa assim, cara, eu faço isso. Perfeito. Ou eu já fiz isso na vida. É quando você conhece alguém e você vive no celular com essa pessoa. Você, tipo assim... Fica até tarde com ela no WhatsApp, conversando, trocando mensagem, batendo papo. Eu não sei se foi com vocês aqui, com os nossos produtores, o Marcão e a Bia. Vocês ficavam até tarde mandando mensagem, conversando sempre, né? E eu e a Ju, a gente também sempre ficava conversando. Por quê? Porque a paixão faz isso com você. Às vezes, ela te deixa surdo, te deixa cego, pra você não ouvir conselho e pra você não enxergar nada. Exatamente. Então eu acredito que a oração ela também te ajuda a colocar o seu coração no lugar, né? E colocar o seu coração no devido lugar dele, né? Porque o coração é enganoso. Então é onde você restaura de volta a consciência, assim, Deus, eu quero aquilo que o Senhor quer pra mim.
estou tendo interesse na pessoa, estou gostando da pessoa, me atrai fisicamente, me atrai na aparência, me atrai, né, no servir, no propósito dela, acredito que seja convergente com o meu, mas eu não quero só isso, eu quero que o Senhor realmente tire as escamas dos meus olhos para que eu consiga ver, coloque meu coração no devido lugar dele para que eu consiga entender, discernir os tempos. E é só você colocar o coração no devido lugar dele para que tenha clareza e responsabilidade nas escolhas, né? Então, você sim tem que orar para começar um relacionamento e também colocar o seu coração, condicionar ele no lugar dele, sem querer que Deus abençoe sua decisão ou já estando cego de paixão envolvido com a Exatamente. Até porque, assim, a oração ela vai te ajudar a consagrar esse início. A Bíblia fala sobre a questão do jugo desigual. E o que é o jugo desigual? De uma forma bem assim simples para que você entenda. É você que é alguém cristão, que segue uma determinada fé, crê em Cristo Jesus, tem uma vida com Deus, buscar alguém que é totalmente oposto daquilo que você vive. Isso é um jugo desigual. É você viver uma vida com Deus enquanto a outra pessoa não quer compromisso com Deus. Então, a oração, eu creio que ela vem te ajudar a poder ter clareza disso, a consagrar o teu relacionamento, a abençoar esse início de namoro. E é interessante que você falando sobre o jugo desigual, não necessariamente a pessoa está fora da igreja. Existe jugo desigual dentro da própria igreja. Com certeza. Ou alguém que só vai porque tem que ir, não é compromissada com nada, e você é totalmente envolvido, isso já é um jugo desigual. Ou alguém que é de missões, como a gente falou no último vídeo, é de missões, você não sei, do louvor, mas não tem chamado missionário, isso também já é um jugo desigual. Então, todo caminho que aponta de forma divergente é um jugo desigual, porque não... Exato. Só explicando mais ainda essa questão do ministério, por que a gente fala como um jugo desigual? Por exemplo, a pessoa ela tem um chamado para missão, e aí ela tem um sonho de ir para o outro lado do mundo, de ir naqueles lugares bem afastados, de implantar igreja, de levar o evangelho, mas aí ela encontra alguém que é totalmente apegado a ficar no Brasil, é totalmente apegado a ficar com a família, que não abre mão de sair. Perfeito. Então a gente vê o seguinte, um chamado de Deus sendo meio que enterrado ali por conta de um relacionamento. Tudo dá errado? Não, gente, eu acredito que a gente também não pode ser aqui, né? Viver alarmista, né, também. E falar assim, não, sempre vai dar errado. Não, não é sempre que vai dar errado. Mas é você fazer escolhas daquilo que você quer para sua vida. Perfeito. Então a oração, ela é muito importante. Ore para começar, ore durante, ore quando você casar. A oração, ela é fundamental para qualquer coisa para nossa vida, né? Só para eu citar um texto, lá em Neemias, a Bíblia diz que quando Neemias está diante do rei, o rei pergunta para ele, o que você quer, Neemias? O que você quer que eu faça? O que você me pedir, eu vou fazer. E Neemias diz assim para ele, olha, eu primeiro vou orar. Ou seja, Neemias ele podia pedir o que ele quisesse para o rei. Mas a decisão que ele teve foi, eu primeiro vou orar. E depois que orar, eu venho e trago uma resposta. Então, antes de você tomar qualquer decisão, primeiro ore. Primeiro fale com Deus. Primeiro tenha o seu tempo de intimidade com Ele. E eu creio que Ele vai abençoar o teu caminho. Amém?